Outro dia, sabe, alguém virou pra mim e falou assim, não, mas o Lula é o pai dos pobres. Eu falei, por que é o pai dos pobres? Ele falou, não, porque ele criou o Bolsa Família. Eu falei, deixa eu te contar um negócio. Primeiro que ele não criou o Bolsa Família. Ele deu nome. O Bolsa Família é a junção do Vale Gás, do Vale Alimentação, do Vale Educação, do governo Fernando Henrique. Ele juntou todos os vales e chamou de Bolsa Família. Agora, sabe quanto o Lula gastou com Bolsa Família? 360 bilhões. Sabe quanto os bancos ganharam com o Lula? 4 trilhões. É o pai dos pobres ou é o pai dos bancos? Você conhece a história do Getúlio Vargas? Getúlio Vargas foi conhecido primeiramente como o pai dos pobres. Foi um cara que deu um golpe de Estado, o golpe do golpe, o cara pediu anistia, foi perdoado, virou presidente. O cara tem uma excelente história e ainda foi morto. De acordo com o livro de história, ele se autodeclarou vivo, né? Mas, fazer o quê? O que acontece? Por que a tendência do pai dos pobres é tão filosoficamente importante? A esquerda brasileira conseguiu pegar o Brasil numa época que as pessoas tinham uma superinflação, ou você ia no supermercado durante uma parte do dia e no mesmo dia o mesmo produto estava em outro valor. Era uma época que a moeda do Brasil não tinha estabilidade nenhuma. Nos primeiros governos do FHC criaram um plano real, tentavam comparar o dólar com a moeda brasileira em $1 a R$1. Foi um começo de um país a qual precisava que a esquerda voltasse depois da grande ditadura militar, que acabou, regime militar, né? Regime, ditador não, ditador é só Coreia do Norte, Venezuela, fala baixo, hein, Venezuela. Depois do grande regime militar, que acabou em 1984, a esquerda começou a voltar a ter uma ambição de poder. Os caras conseguiram enganar o povo, os caras conseguiram em 20 e poucos candidatos à presidência, foi um debate absurdo, conseguiram derrubar o famoso... o Enéas. Pensa num cara que se fosse governante do Brasil, um presidente, nós tínhamos um pouco de salvação. Um pouco. Não que essa nação tenha alguma salvação, mas um pouco. Mas o que acontece? A esquerda veio, o pai dos pobres, quer dizer, o Lula, se auto-intitulou pai dos pobres, numa época que o Brasil estava tendo uma leve subida de mercado, foi a época dos boom das commodities. Na verdade, o mundo inteiro estava numa época boa, depois dos anos 2000. O mundo inteiro, até 2008, que teve a grande crise lá nos Estados Unidos, que foi uma crise quase que institucional e imobiliária, uma crise que quase chegou pouco perto da crise de 1929, que foi a Grande Depressão, a famosa Grande Depressão, que as pessoas pulavam do prédio porque todo o dinheiro que elas tinham estava em empresas norte-americanas e do nada, no outro dia, você já estava pobre de novo, você não sabia o que fazia. E isso fez com que, mesmo com a péssima gestão do governo do PT, o Brasil esteve numa época boa. Anos 2000 foi uma época boa. Foi a época que o pobre conseguia comprar carro. Por quê? Porque as empresas fabricantes de carro faziam carros populares. Não precisava fazer carro com airbag, não precisava colocar ar-condicionado, não precisava colocar tanta tecnologia que hoje é inviável fazer sem. Inaceitável, porque o próprio governo não aceita fazer sem essas tecnologias. Então o que acontece? Foi uma época que o governo conseguiu se consolidar. Aí que tá. A esquerda, ela sempre foi péssima em gestão. Qualquer país que a esquerda põe a mão, a gestão é péssima. Só que o negócio é que como o Brasil estava numa época boa, e é uma época que a direita estava meio queimada por causa da ditadura, da queda, da cassação das pessoas, o fim do direito de imprensa. Como estava nessa época, toda a imprensa apoiava os partidos de esquerda, o MDB e o Partido dos Trabalhadores, que começava com um carinha muito famoso chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que iria se tornar o grande símbolo, e até hoje, em 2025, só existe o Luiz Inácio Lula da Silva da esquerda. O resto é tudo psicopata. Então, o que acontece? Com essa péssima gestão, mas com uma época muito boa, o PT se consolidou como um dos partidos trabalhadores, só que chegamos no ano de 2025, depois que em 2016 caiu o governo do PT, com uma leve questão de o PT ainda é o Partido dos Trabalhadores? Ainda é o partido que ajuda o pobre? Ainda é o partido que sempre pensou na classe mais produtiva? Ou é o partido que se vendeu ao proletariado, se vendeu às classes médias, a Faria Lima? O PT consegue enganar, por quê? Porque entrega o doce na mão da criança e promete levar ela para casa.
O PT pega aquele pobre que não tem ensinamento, aquele pobre daquelas regiões mais afastadas, e eu nem sei se eu posso falar mal de pessoas nesse nível, porque você criticar uma pessoa que mora no centro de Goiânia e tem toda a estrutura, tem todo o ensino, e falar, cara, você tá votando num partido comunista porque você quer, isso é sacanagem. Mas agora eu vou pegar um idoso de 50, 60 anos, que está lá no interior do Nordeste, e criticar ele porque ele tem um voto certo no petista, é complicado, porque o cara muitas vezes não é nem questão de não ter acesso à informação, é questão da informação não fazer sentido para ele, visto que ele passou 50 anos morando no Nordeste. Então, o PT ainda é o partido dos trabalhadores, ainda é o pai dos pobres. Depois do Getúlio Vargas, ainda temos os pais dos pobres. Estamos em 2025, o pobre tem vez, o pobre tá vivo ainda, o pobre consegue viver com salário mínimo, R$ 1.500, dá pra fazer o quê? Dependendo da capital, você não paga nem um aluguel.